Meus queridos irmãos, boa noite, graça e paz. Deus abençoe sua vida, em nome do Senhor Jesus. O Espírito Santo de Deus nessa noite derrame sua graça sobre sua vida, sobre sua família. Que bênção ter você com a gente. Nós queremos cumprimentar os nossos irmãos que estão chegando. Uma boa noite a todos. Nossa irmã Cidinha, Deus abençoe sua vida. Patrícia, Deus te abençoe, minha querida. Luiz Fernando, seja bem-vindo. Claudinha e Cris, Deus abençoe, meus irmãos. Deus continue abençoando vocês. Vera, seja bem-vinda, minha querida, que Deus te abençoe. Boa noite, Áurea, Deus abençoe sua vida. Moacir, Vânia, Deus derrame sua graça sobre suas famílias. Dona Helena, Ivete, a Bete, que grupo maravilhoso. Que Deus abençoe você, que bom que você está chegando. Você pode, nos comentários, você pode participar com a gente nos comentários. Você pode também chamar alguém, convidar alguém, talvez alguém da sua família, alguém da igreja para participar conosco. E que seja um tempo maravilhoso de adoração, seja um culto especial ao nome do nosso Deus. E que você seja abençoado por honra e glória do nosso Senhor. Eu te convido para você abrir sua Bíblia aí no seu lar, na sua casa. Nós estamos vivendo esse tempo de adaptações da nossa vida, mas sabemos e reconhecemos que Deus é o nosso Deus, está em todos os lugares, está conosco, nos dando sua direção, sua força, nos dando a sua sabedoria. Nós oramos e pedimos para que esse tempo passe, para que nós possamos estar juntos, glorificando o nosso Deus juntos, como igreja, como comunidade, como povo de Deus. Ore para isso, interceda para isso. Pede ao Senhor para que logo esse tempo passe nas nossas vidas e que seja realmente apenas um tempo de provação para nós, um tempo que todos nós estamos aprendendo com todas essas circunstâncias difíceis para algumas famílias, e que Deus esteja nos dando sabedoria, Deus esteja nos dando direção, Deus esteja nos dando a sua paz. Rafaela, Jesus te abençoe, abençoe o Rodrigo, seus filhos, em nome do Senhor Jesus. Aos outros que estão chegando, que Deus abençoe você, sua casa. Salmo de número 11, você pode abrir sua Bíblia aí. Neste salmo, nós vamos ler a palavra do nosso Deus. É um salmo de Davi, cujo salmista está falando deste Deus que é forte refúgio, deste Deus que é segurança, deste Deus que está conosco em todo o tempo. Que Deus esteja te abençoando em nome do Senhor Jesus. Você pode também compartilhar aí por meio dos comentários quanto ao som da igreja. Você pode deixar os seus comentários aí, se está ok, se você está ouvindo perfeitamente. Nós estamos sempre nos adaptando e queremos dar o nosso melhor, né? Então que Deus possa nos dar esse melhor sempre. E você pode colocar nos comentários aí, se caso precisamos melhorar aí o nosso som, você pode deixar aí nos comentários que vamos atender. Se você quiser colocar o seu pedido de oração, também pode, tá bom? No final do nosso culto nós vamos orar, tá? Nós vamos interceder pelos pedidos de oração que estão sendo colocados aqui, tá bom? Então você pode colocar aí nos comentários também. Abaixe sua cabeça e feche seus olhos. Aí na sua casa, no seu lar, com a sua família, vamos ter um tempo juntos de louvor e adoração ao nosso Deus. Fale com o Senhor aí na sua casa. Peça a bênção de Deus sobre o seu lar em nome do Senhor Jesus. Pai bendito, nós louvamos teu nome, Senhor, e te adoramos nesta noite. Te glorificamos, ó Deus, porque tu és bom. Tu és o Deus da nossa vida. Tu és o Deus que nós podemos descansar. Tu és o Deus que nós podemos nos refugiar. Em meio a tantas calamidades, tantas lutas e dificuldades que estamos vivendo, nós podemos olhar para o Senhor e saber que Tu és aquele que está sempre, todos os dias, em todos os momentos, cuidando das nossas vidas e das nossas famílias. E nós Te damos toda a honra e toda a glória, porque também, Senhor, acima de todo o cuidado que o Senhor dispensa a nós, o Senhor é Deus santo, é Deus poderoso, é Senhor da história, é Deus que está acima de todas as coisas, que governa, que providencia e sustenta a humanidade segundo o teu poder. Obrigado, Deus, por esse tempo aqui.
Obrigado porque a Ti nós podemos Te glorificar, podemos Te render toda honra e toda glória, porque Tu és Senhor, Tu és Deus da humanidade, Tu és Deus deste mundo e reina para todo sempre. Muito obrigado, Deus, por tudo. E assim, nessa noite pedimos em nome de Jesus. Amém. Salmo de número 11 vai dizer assim: no Senhor me refugio. Como dizeis, pois, a minha alma, foge como pássaro para o teu monte? Porque eis aí os ímpios armam o arco, dispõem a sua flecha na corda, para as ocultas dispararem contra os retos de coração. Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo. Nos céus tem o Senhor seu trono. Os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. O Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio, mas ao que ama a violência, a sua alma o abomina. Fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será a parte do seu cálice. Porque o Senhor é justo, Ele ama a justiça, os retos lhe contemplarão a face. Porque o Senhor é justo, Ele ama a justiça. Esse é o nosso Deus, esse é Deus justo, esse é o nosso Deus que não ama o pecado, esse é o nosso Deus que não se curva diante do pecado, mas é Deus reto, é Deus justo, é Deus que conhece a humanidade, sabe da corrupção do coração da humanidade, conhece a fraqueza do homem, mas os olhos do Senhor estão sobre a vida dos seus filhos. O Senhor nos conhece, Ele sabe, Ele conhece a humanidade, Ele sabe quem nós somos. E louvado seja o nosso Deus, porque apesar dos nossos pecados, Ele é santo, Ele é justo, e Ele derrama sobre nós sua graça, seu amor, sua misericórdia, o seu perdão. E eu te convido para que você faça isso nessa noite, que você no seu lar entregue a sua vida, seu coração, entregue a sua alma ao Senhor, peça a Deus perdão, se reconcilie com o Senhor nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Que você faça desse tempo no seu lar um tempo de adoração ao nome do Senhor, porque Ele é reto, Ele perdoa os nossos pecados, Ele é Deus justo, é Deus compassivo, é Deus cheio de amor. Que Deus possa te abençoar em nome do Senhor Jesus. Nós vamos louvar ao nosso Deus, vamos glorificar ao nome do nosso Deus. Que Deus te abençoe, meu querido, que Deus possa te fortalecer, Deus possa encher teu coração da sua misericórdia. Vamos louvar o Senhor com alegria, vamos glorificar o nosso Deus com muita alegria nessa noite. E o nosso Deus continua sendo bom. Em meio às circunstâncias, em meio ao caos, o Senhor continua no controle de todas as coisas. E nós confiamos nessa palavra, que Ele continua sendo bom. Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração e se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem dúvida, que Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Sim, Senhor, nós confiamos nessa palavra, nós confiamos na sua bondade, ó Deus. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem dúvida
continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. Ó Deus, nós cremos, Senhor, nós cremos na Tua fidelidade. Nós estamos aqui para declarar, ó Deus, que confiamos em Ti, que descansamos, Senhor, no Teu amor, que o Senhor nos deu, ó Deus, a chance de um novo recomeço, a chance, Senhor, de renovar sempre os nossos votos a Ti, que possamos, ó Deus, em nome de Jesus, sair da nossa zona de conforto, sair, ó Deus, do nosso comodismo, que possamos, ó Deus, nos render a Ti, que possamos, Senhor, cumprir a nossa missão, aquela que o Senhor nos confiou, aquela que o Senhor nos chamou, que o Senhor, Deus, venha sacudir o nosso coração, venha movimentar, Senhor, a nossa vida, para que possamos, Senhor, fazer também esse movimento em prol do Teu reino, ó Deus, nesse mundo, em nome de Jesus. Seja o centro, Senhor, na nossa vida, que o Senhor seja o centro na sua vida. Você que está em casa, se derrame diante do Senhor, pegue esse tempo aí para louvar nosso Deus. Seja o centro, seja o tudo em meu coração, Senhor. Seja a vida em meu peito, cada dia aqui, eternamente. Jesus, 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 Jesus. Seja o sol que me aquece em meu coração, Senhor. Seja a força que me sustenta cada dia aqui, eternamente. Jesus, 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 meu tesouro, minha razão de viver, meu anseio é Te conhecer, pois não há outro igual a Ti, a quem tenho eu além de Ti. És minha vida, és a fonte, Jesus, pois não há outro igual a Ti, a quem tenho eu além de Ti. És minha vida, és a fonte, Jesus, 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 meu tesouro, minha razão de viver, meu anseio é Te conhecer, pois não há outro igual a Ti, a quem tenho eu além de Ti. És minha vida, és a fonte, Jesus, pois não há outro igual a Ti, a quem tenho eu além de Ti. És minha vida, és a fonte, Jesus, 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 meu amado Jesus.
entoar. Essa canção se chama Corpo e Família. E eu confesso para os irmãos que é uma canção muito difícil de cantar. E eu peço que o Senhor tenha misericórdia de nós como igreja, para que possamos cantar essa canção e que ela de fato seja uma verdade na nossa vida, a começar em mim. A começar em mim, que possamos cantar essa verdade, que a igreja de Cristo, que sou eu, que é você, que nós possamos fazer a expansão do reino do Senhor com a comunhão, com o partir do pão, com o amor ao próximo, com a empatia, com a solidariedade. Que o Senhor nos dê essa chance, que o Senhor nos dê essa oportunidade de, como igreja, sairmos da zona de conforto, sairmos do comodismo. Que o Senhor nos dê a chance de recomeçar, em nome de Jesus. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, vencendo a falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, preciosos para mim, querido irmão. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. E como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, vencendo a falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão.
Louvado seja o nome do Senhor. E que essa canção, de fato, seja uma verdade em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. E é por meio dessa canção que nós vamos dar continuidade à nossa mensagem agora, nossa série de mensagens. E eu te convido para você abrir o Salmo 133, Salmo de número 133. Nós daremos continuidade à nossa série e nós já estamos encerrando a nossa série. Nossa expectativa é que no próximo domingo nós estejamos todos aqui na igreja. Próximo domingo é a nossa última mensagem da nossa série de mensagens, uma jornada de fé. E nós bem sabemos que essa é uma jornada, e é a jornada do povo de Deus. É a minha jornada, é a sua jornada. Nós não estamos sozinhos, porque o Senhor está conosco. O Senhor é aquele que nos ampara, que nos sustenta. A nossa jornada, ela pode ser uma jornada cheia de perigos, mas o Senhor está conosco. Ele é o nosso Deus, este Deus que não nos desampara, este Deus que nos guia, que nos direciona, como Deus fez com o povo de Israel. Deus fez assim também com este povo. E lembrando a nossa série de mensagens, lembrando talvez muitos que não estão acompanhando essa sequência de mensagens, nós começamos aí alguns meses atrás, pegando os salmos de romagem, que são os salmos de peregrinações, onde o povo de Deus saía peregrinando numa longa jornada até chegar a Jerusalém, e lá eles adoravam a Deus, eles glorificavam a Deus, eles levavam suas ofertas, levavam suas famílias, se reuniam no meio dessa jornada, no meio dos caminhos ali, e iam se encontrando. O que é mais interessante é que este povo não saía de um único lugar. Esse povo, eles saíam de diversos cantos, de diversos lugares, e então os judeus se reuniam em Jerusalém para adorar, mas esse povo, eles iam nesta peregrinação se encontrando. Eles iam encontrando o povo de Deus nessa jornada, e juntos eles seguiam até Jerusalém. Como nós já dissemos, não era uma jornada fácil, era uma jornada às vezes cheia de perigos, cheia de conflitos, às vezes com medos, porque existiam ali os salteadores em volta, os perigos da jornada, os perigos com animais, outras crises as famílias poderiam enfrentar nesta peregrinação, mas esse povo não desistia. Esse povo caminhava, este povo peregrinava até chegar em Jerusalém, onde estava lá o tabernáculo, onde estava posteriormente o templo, o lugar da adoração, o lugar de entregar suas vidas, e lá eles tinham comunhão, lá eles tinham intimidade com Deus, e eles vivenciavam esse momento maravilhoso. E é uma bênção quando o povo de Deus está junto. E quando nós olhamos para o Salmo 133, parece que hoje nós estamos vivendo um grande paradoxo nesse texto. É interessante que nós estamos olhando para o Salmo 133, mas percebendo que nós não estamos juntos como igreja enquanto comunidade. Nós estamos isolados, porque estamos vivendo um tempo de pandemia. O povo de Deus também vive assim. O povo de Deus é o povo que também passa pelas dificuldades da vida. Passam pelas enfermidades, passam pelas crises financeiras, pelos problemas relacionais. E nós estamos vivendo um tempo de pandemia, um tempo em que nós não podemos estar juntos. Mas eu gostaria de antemão já dizer para você, para que em nome do Senhor Jesus, você não se acostumasse com isso. Eu já gostaria de dizer isso para você nessa noite, para que você não se acostumasse com a pandemia, para que você não olhasse para esse contexto que nós estamos vivendo e você se assentando aí no seu sofá ou se reunindo aí na sua mesa e se acostumasse com esse tempo. Que viver a igreja de modo online é muito bom, porque não é. Talvez você está achando que tudo isso aí é muito bom, é muito confortável, e talvez realmente seja. Talvez você está aí na sua casa, confortavelmente no seu lar,
Talvez você está vivendo dentro de casa e não vivendo a igreja, a comunidade, o povo de Deus. E é muito cômodo para nós estar em casa, porque viver igreja, entre aspas, né? Viver a igreja, entre aspas, porque a igreja não é dentro de casa. É claro que você é a igreja, eu sou a igreja em todos os lugares, mas a igreja é comunidade, igreja é ajuntamento, igreja é povo de Deus reunido para adorar, para glorificar e para exaltar ao Senhor. Porém, nós corremos um sério risco, que é o risco da acomodação. Nós vivemos o risco, talvez, do comodismo. E a nossa geração já é uma geração muito tendenciosa para isso, né? Nós vivemos nesse momento do comodismo, momento em que as pessoas não querem ter trabalho, as pessoas não querem servir, elas querem ser servidas, né? Nós vivemos nessa geração, na geração em que as coisas estão bem quando não pisam no meu calo. Sabe como é que é? Nós vivemos nessa geração, uma geração mais antiga, né, anterior à nossa, é uma geração que enfrentava circunstâncias difíceis na vida, enfrentava conflitos de relacionamentos e permaneciam firmes, constantes. Mas nós vivemos essa geração agora em que talvez as pessoas, elas pisam no seu calo, elas ferem você, elas nos ferem, elas nos machucam. E o que a gente faz? Às vezes nós nos afastamos das pessoas, nos isolamos delas, porque nós não queremos ter conflitos, nós não queremos ter crises, nós não queremos passar pelas crises. Mas no texto de hoje vai nos falar justamente o contrário. O texto não vai nos falar sobre crise, mas o texto vai nos falar da importância do relacionamento, a importância da igreja entender que é uma comunidade. E eu gostaria que você entendesse isso nessa noite. A igreja é uma igreja que precisa viver comunhão. O povo de Deus é o povo que precisa entender a necessidade do relacionamento. O relacionamento faz parte. A afetividade faz parte. Nós não somos seres isolados do mundo. Nós não podemos nos isolar da sociedade. Nós não podemos viver como ilhas, porque nós não somos assim. Nós somos o povo de Deus que vive em relacionamento com as pessoas. A gente percebeu e nós temos visto que hoje as pessoas estão mudando a sua forma de viver, estão mudando o trabalho. Às vezes o trabalho que era lá na empresa agora está sendo dentro de casa. O trabalho que era junto com outras pessoas, que você abraçava, convivia, que você dava um bom dia, que você se relacionava com elas, hoje não. Hoje as pessoas precisam se adaptar, porque é claro, nós estamos vivendo um tempo diferente, um tempo à parte dos últimos anos, porém nós não podemos nos acomodar. Nós não podemos achar que isso é normal. Porque o povo de Deus não vive assim, a igreja do Senhor não vive assim. Em nenhum momento da história do cristianismo, nós encontramos o povo de Deus isolado, nós encontramos a igreja em comunidade. Nós encontramos isso na história da igreja cristã, nós encontramos isso na história do povo de Israel, nós encontramos isso em toda a palavra de Deus. A igreja, o povo de Deus, os filhos de Deus, eles precisam viver em comunidade. E é por isso que eu quero dizer para você nessa noite, não se acomode. Eu quero dizer para você nessa noite, em nome do Senhor Jesus, não ache bonito viver isolado. Não ache bonito viver longe da igreja. Eu sou a igreja online. Não, não é. Não existe igreja online. Existe a igreja que vive relacionamento. Existe a igreja que vive em comunidade, que é o povo de Deus, e o povo de Deus anda junto, apesar desse tempo difícil que a gente tem vivido. E é claro que esse tempo vai passar, e a gente tem orado por isso, a gente tem orado para que tudo isso logo, em nome do Senhor Jesus, nós possamos superar e enfrentar tudo isso, e nós cremos que a igreja precisa voltar a viver a sua vida normal. É claro que
Depois disso, muitas adaptações serão feitas em nossas vidas, mas a essência do povo de Deus, a prioridade do povo de Deus, precisa ser a mesma. A palavra de Deus no Salmo 133, esse texto é magnífico, esse texto é belíssimo. E esse texto vai nos dizer as seguintes palavras: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Você pode repetir o final desse último versículo comigo? Repita comigo aí na sua casa. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Eu não sei se você já parou para perceber que em muitos momentos da nossa vida, a gente vai a algum lugar, talvez você vai tirar férias, ou talvez você vai descansar em algum lugar, você vai para um hotel, para uma pousada, para uma cidade qualquer, e lá nessa cidade você bate o papo com alguém, você começa a conversar com alguém, você puxa a conversa, e essas pessoas, elas começam a se abrir, elas começam a contar da vida, das circunstâncias, das dificuldades, e de repente você percebe que essa pessoa que você está conversando é um filho de Deus, é um crente. Essa pessoa é alguém que busca o Senhor, e ali conversa vai, e parece que a gente encontra com essas pessoas, e parece que a gente já as conhece há muitos anos. Eu não sei se você já teve essa experiência. A experiência de às vezes estar neste lugar e encontrar pessoas, encontrar o povo de Deus ali e se relacionar com elas como se já fizessem parte da sua família. Gente que é o povo de Deus. O povo de Deus, ele deve ser assim. O povo de Deus, a gente vai nos lugares e a gente encontra a igreja de Deus, o povo de Deus. A gente encontra a família de Deus em todos os lugares. Nós estamos aqui, ou pessoas que estão em outros lugares, nós encontramos o povo de Deus lá. Talvez você passe por alguma dificuldade em alguma região, é um carro que estraga, é uma doença na família que acontece de repente em algum lugar, e você encontra um povo de Deus ali, você encontra alguém que é usado pelo Senhor para te abençoar. O povo de Deus é assim. O povo de Deus é o povo que a gente encontra em todos os lugares. E sabe quem está aqui no Salmo 133? O povo de Deus. Mas se você olhar para mim, olhar comigo aqui para esse texto, é interessante a gente observar um pouco o contexto disso. Nós vamos ver que este é um texto de Davi, e nós vamos perceber que o contexto em que o Salmo 133 foi escrito é justamente no momento em que o povo de Deus, eles passaram por diversas dificuldades. O povo de Deus, quando eles entraram em Canaã, o povo de Deus, eles conquistaram a terra prometida, e lá eles queriam um rei. Deus deu Saul, e então Saul chega na história para tentar trazer união, para tentar unificar as pessoas que estavam espalhadas entre as nações, né, entre as tribos que foram dispersas, mas Saul não consegue. Até que entra Davi na história, e depois de muitas guerras, de muitas lutas em que Davi enfrentou, Davi consegue unificar essas tribos e trazer a união novamente, e fortalecer o povo de Israel e fortalecer o povo de Deus. As tribos que foram dispersas, as tribos que estavam dispersas e elas brigando entre elas, Davi no seu reinado consegue trazer a unificação para o povo de Israel, para o reino de Israel. E após a unificação, a paz começou a ser estabelecida no meio do povo. A capital passou a ser a cidade de Jerusalém, e Davi faz com que todo o culto a Deus seja lá em Jerusalém.
Então o povo agora, eles saem dessas tribos, das suas nações, dessas regiões, e eles vão até Jerusalém para adorar a Deus. E este povo se encontra nessa jornada, e juntos eles sobem até Jerusalém para adorar a Deus, para glorificar a Deus, para render ao louvor e adoração ao Senhor lá. Não quer dizer que este povo é perfeito. Existiam conflitos entre eles também. Existiam dificuldades entre eles, existiam lutas de relacionamentos entre eles, conflitos de relacionamentos, como existem hoje nos nossos dias. Mas é interessante porque é justamente nesse contexto que Davi escreve o Salmo 133. Nesse momento de unificação, nesse momento em que as nações elas se unem novamente, que há paz, que há relacionamento entre as pessoas, que não há mais aquela necessidade de uma pessoa passando por uma outra nação, pedir autorização para ali passar, mas não, Davi trouxe agora a unidade, o relacionamento, Davi aproximou o povo de Deus, e então Davi escreve: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Meus queridos, é uma alegria para a gente viver unidos. É uma bênção para a igreja entender que nós precisamos viver unidos. É uma bênção para nós. O povo de Deus precisa entender que apesar das dificuldades que nós vivemos, é uma bênção viver juntos. É uma bênção viver unidos. Ninguém consegue viver isolado nessa vida. Nós temos percebido isso, como o isolamento social se tornou algo extremamente difícil para a nação. É claro que em muitas outras nações isso se torna um pouco mais fácil por causa de suas culturas, mas a nação brasileira é algo extremamente difícil para nós. Nós somos pessoas relacionais, nós somos pessoas de festa, nós somos pessoas que gostamos de estar juntos. E o desafio que eu trago para a igreja hoje, nessa noite, é de entender que nós não podemos achar que isso é normal. O isolamento social não é normal para o povo de Deus, porque nós temos uma grande missão. Ao olharmos para o nosso contexto atual, nós vemos que existem muitas dificuldades entre nós. Quando nós olhamos para o nosso contexto, existem muitas lutas, as comunidades vivem muitas lutas, muitas crises. Quando nós olhamos para a igreja, nós temos ainda muito que aprender. Quando nós olhamos para o povo de Deus, nós vemos ainda a existência de conflitos no meio da igreja, e às vezes são conflitos de imaturidade, de pessoas que vivem a imaturidade, de pessoas que são imaturas. E nós vemos às vezes em muitas igrejas brigas ainda e conflitos no meio do povo de Deus que não deveria existir. Olhamos para o nosso contexto de igreja, nós vemos que existem diversas igrejas, nas suas multiplicidades, existem diversas doutrinas, e aí nós percebemos onde está a união do povo de Deus. O povo que era para ser um, o povo que era para ser unificado, o povo que era para andar juntos, unidos em um só pensamento, em uma só missão, nós encontramos muitas divergências, muitos pensamentos, muitas crises. Encontramos muitos pastores vaidosos, com as suas igrejas, com as suas vaidades, com as suas necessidades pessoais, pastores que às vezes não olham uns para os outros. De fato, Deus precisa corrigir a sua liderança. Às vezes eu percebo como Deus precisa corrigir a mentalidade da liderança da igreja, com as suas vaidades, as suas necessidades pessoais, as suas vontades pessoais. E nós, ao invés de andarmos unidos, humilhados diante do nosso Deus, quebrantados diante do nosso Deus, humildes uns com os outros, nós elevamos o nosso coração, elevamos o nosso orgulho, a nossa soberba, e queremos sobressair com relação ao outro. Meus amados irmãos, quando nós comparamos o contexto, parece muitas das vezes que estamos tão divididos como as 12 tribos de Israel. Quando olhamos às vezes para o nosso contexto, percebemos que a divisão talvez se faz parte no meio do povo de Deus. É por isso que nós precisamos orar constantemente
pela igreja de Cristo. E aí eu te faço a pergunta: como é que está a sua igreja? Como está você? Como está o seu coração? Como anda a vaidade do seu coração? Será que você tem quebrado o seu coração diante de Deus? Será que você tem destruído a vaidade do seu coração? O orgulho do seu coração? A soberba do seu coração? Quando você olha para o seu próximo, quando você olha para o seu irmão, você olha com amor, você olha com graça, você olha com misericórdia. As palavras que saem dos seus lábios são palavras de cura, de transformação, de restauração, e às vezes até disciplinando o outro, mas com palavras brandas, porque a palavra branda, ela desvia o furor. As palavras que saem dos seus lábios são palavras de disciplina com relação ao outro, de exortação com relação ao outro, mas são palavras lançadas com amor. Como está a sua vida? Como está o seu coração? Às vezes nós precisamos quebrar a nossa vida, às vezes nós precisamos quebrar o nosso coração, e se não estamos conseguindo, nós precisamos pedir a Deus para que Ele venha com a sua misericórdia e nos quebre, e venha dilacerar a nossa alma, para que nós possamos olhar para o outro e ter misericórdia do outro. Porque se nós não fizermos assim, nós vamos achar que nós somos capazes demais, superiores demais, elevados demais, e nos esquecemos do nosso próximo. A igreja do Senhor, ela precisa entender que ela tem uma grande missão. A igreja do Senhor precisa entender que a sua missão é olhar além de você mesmo, além dos seus prazeres, da sua vontade, e olhar para o próximo. Nós estamos vivendo um tempo de isolamento, um tempo de distanciamento, e com isso nós corremos um sério risco. O risco de não olhar para o outro, o risco de não nos preocupar com o outro, o risco de nos esquecer dos nossos irmãos. E para isso eu gostaria de convidar você para que você olhasse para dentro de você agora. Será que você tem olhado para o seu irmão? Será que você tem olhado para o seu próximo e se relacionado com ele, apesar da pandemia? Será que você tem se relacionado com aqueles que estão perto de você, apesar do distanciamento social? Você tem se preocupado com aqueles que estão perto de você, apesar das lutas que você tem vivido? O texto vai nos falar desta bênção de estarmos juntos. É bom, é agradável. Esta palavra, ela vem para nos dar sentido aqui no texto. Viver junto com os irmãos é agradável, é bom. Viver junto com as pessoas é um presente de Deus para nós. É um presente de Deus para o povo de Deus. Andar junto, andar em comunhão. Isso tem que ser para nós um entendimento aqui no texto. É agradável, deve ser satisfatório. E às vezes quando nós vivemos olhamos para esse texto, talvez nós não vivemos o texto. Talvez você tenha aquele péssimo hábito de caminhar na rua e olhar para alguém e ver que tem vindo alguém que você conhece, e você ir para o outro lado da rua para não cumprimentar essa pessoa. Eu já passei por situações aqui na nossa cidade, de às vezes ter gente dentro do supermercado e saber que você está lá, e essa pessoa vai para o outro lado para não te cumprimentar. São coisas ruins que às vezes o povo de Deus tem essas práticas, e elas são desprezíveis. São práticas de pessoas que têm uma mentalidade pequena, são práticas de pessoas que têm uma mentalidade pecaminosa, são pessoas que não amam a Cristo. São pessoas que dizem que amam a Cristo, mas não amam o Senhor, porque o Senhor deixa muito bem claro para nós, que quando nós amamos ao Senhor, nós vamos amar o nosso irmão. Se você diz que realmente ama o Senhor, esse Deus que você não vê, né? Como você pode dizer que ama o seu irmão, esse que você está vendo? Então é por isso que nós precisamos entender que viver em comunhão deve ser para nós prazer, privilégio, bênção de Deus para nós. É bênção para o povo de Deus andar juntos, sentir a dor uns dos outros, nos relacionar, não somente quando alguém morre, não somente quando alguém da família do outro está à beira da morte, ou quando aquela família está em luto, mas é viver a comunhão em toda e qualquer situação. Quando as coisas estão bem, quando as coisas estão ruins, mas nós precisamos olhar além de nós. E aí o texto ele vai continuando, dizendo assim, agora traz algumas características do texto. Agora Davi, ele vai descrever
que a preciosidade dessa comunhão é como está aqui no versículo 2 e o versículo 3. Viver em comunhão é algo tão precioso que é como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, que era o escolhido de Deus, na época lá de Moisés, que desce para a barba de Arão e desce para a gola das suas vestes, vai até ao pé. Esse óleo, que era um óleo extremamente precioso, era o azeite de oliva com algumas inúmeras preciosidades, que trazia uma fragrância, um perfume que era transmitido a muitas distâncias. E essa fragrância, ela era derramada sobre a cabeça de Arão. E essa fragrância, ela era derramada sobre a sua cabeça, os seus cabelos. E esse óleo era derramado a tal ponto que descia para a barba de Arão, descia pela sua roupa inteira e chegava até os seus pés. A preciosidade desse óleo grudava no seu corpo. A preciosidade desse óleo era um óleo que era derramado não somente na cabeça, mas ia até as pontas dos seus pés. Meus amados irmãos, viver em comunhão do povo de Deus é nos fazer entender que nós estamos juntos, nós estamos unidos. E este povo é um povo precioso de Deus. Nós somos o povo escolhido por Deus, nós somos o povo precioso aos olhos de Deus, nós somos um povo cuja fragrância, que é a fragrância de Cristo, ela deve inundar e ela deve contagiar a vida das outras pessoas, mas isso só acontecerá quando nós estivermos juntos, quando a igreja de Cristo estiver unida. Quando o povo de Deus não está junto, quando o povo de Deus não está unido, há discórdias, há divisões, há facções, há crises. Existem aquelas picuinhas dentro da igreja, existem aquelas coisinhas que vão impedindo o reino de crescer, existem aqueles falatórios inúteis que impedem o reino de prosperar, de progredir. E com isso nós vamos gastando o nosso tempo nessas coisas pequenas da vida e nos esquecemos que aquilo que é o mais precioso é quando esse povo está junto, quando esse povo está unido, e quando esse povo está assim, não há brecha para Satanás entre nós. Mas quando você vive divisão, facções, conflitos, crises, quando você fica olhando para o outro, quando você fica observando a vida do outro, você se esquece do que Deus tem para a sua vida. Você gasta o seu tempo com coisas que não valem nada. E consequentemente, a preciosidade de andar juntos, tendo a mesma mentalidade, tendo o evangelho no coração, tendo a Bíblia na alma, tendo a boa semente sendo lançada todos os dias, a gente vai se esquecendo disso, porque gastamos mais tempo com as outras coisas. E aquilo que é prioridade, nós nos esquecemos. E o tempo passa, as pessoas passam e perdemos as oportunidades. Então a comunhão do povo de Deus é assim, é como esse óleo precioso que desce para a barba de Arão, que desce e vai grudando, e aquilo ali que envolve toda a vida e o corpo de Arão, da sua cabeça até os seus pés. Não é somente a gola, mas é da cabeça aos pés. O povo de Deus é o povo que deve entender que ele é um povo precioso, que é o corpo de Cristo. E esse povo, ele foi separado, escolhido, ungido, preparado pelo Senhor para andar juntos para a honra e glória do nosso Deus. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. E é interessante que o orvalho do Hermon se referia à água que evaporava lá dos lugares alagados ao redor do monte. Diz o texto que o orvalho do Hermon, o Hermon está no norte. Se você olhar, o monte de Sião está lá no sul. Se você perceber, são montes que estão distantes uns dos outros. Mas quando esse orvalho do Hermon ele desce trazendo não somente a brisa para o vale do Hermon, mas ele também leva águas para o monte de Sião.
ou seja, do alto do monte Hermon para os pés do monte Sião. Mais uma vez, a bênção que vem dos céus percorre toda a nossa vida, da cabeça até a planta dos nossos pés. A bênção de Deus está na vida do povo de Deus. A igreja precisa entender que nós somos o povo mais abençoado dessa terra. Você que está me ouvindo, você precisa entender que você é o povo mais abençoado desta terra. Nós somos o povo escolhido, separado, ungido pelo Senhor. E este povo deve andar junto, este povo deve andar unido. Este povo precisa andar pronto e preparado, lutando juntos por uma única causa. Diz a palavra do Senhor que nós precisamos andar juntos, lutando juntos pela fé evangélica. Não há espaço no povo de Deus para crises, para conversas fiadas. Não há espaço, não pode haver espaço entre nós para isso, mas precisa haver espaço em nossa mente para pregar o Evangelho, para anunciar o Evangelho, para fazer o Evangelho crescer e prosperar sobre a terra. Assim deve ser a nossa mente e o nosso coração. Meus amados irmãos, a bênção do Senhor está sobre a vida do povo de Deus. A bênção do Senhor está sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. A bênção do Senhor está sobre nós, porém, o Senhor, diz a Bíblia, que Ele ordena a sua bênção quando esse povo está unido. Quando esse povo está vivendo discórdias, divisões, facções, um povo relaxado, um povo sem compromisso, um povo sem amor pelo reino de Deus, não há bênção de Deus. É claro que Deus pode abençoar, porque a chuva cai sobre justos e injustos. O Senhor guarda, o Senhor ampara, o Senhor sustenta, mas existe uma ordem da bênção. Existem coisas extraordinárias que Deus pode fazer entre nós quando este povo está unido. Diz a Bíblia no final do versículo 3: ali aonde? No lugar da bênção, no lugar da comunhão, no lugar da intimidade. Ali, no lugar onde esse povo está junto, ali, no lugar onde esse povo caminha junto, ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. A vida para sempre. Meus queridos irmãos, ao analisarmos tudo isso, nós vamos verificar que a igreja é muito mais do que um local. A igreja é muito mais do que bancos, a igreja é muito mais do que pessoas aqui reunidos para congregar, por mais que isso é importante. Por mais que viver igreja juntos, andando juntos, em comunidade, louvando ao Senhor, adorando ao Senhor, é de suma importância, porque o povo fazia isso. O povo saía das suas regiões, das suas nações, eles iam até Jerusalém para adorar a Deus lá, para glorificar o Senhor lá, para entregar as suas ofertas em adoração, e lá eles glorificavam e exaltavam ao Senhor. Porém, é muito mais do que isso. A igreja é o povo de Deus que caminha em comunidade, numa grande missão diante de Deus. A igreja é o povo de Deus que entende a missão de fazer discípulos de todas as nações. E quando nós fazemos discípulos, nós vivemos a igreja. Nós somos a igreja. E esta igreja cresce, essa igreja aumenta, essa igreja prospera. Existem mais pessoas que conhecem de Jesus, existem mais pessoas que se derramam aos pés de Jesus, e então a igreja cresce, a igreja prospera, a igreja é abençoada. A igreja não pode viver o comodismo do isolamento social. A igreja não pode viver de braços cruzados, achando que alguém que está do outro lado das câmeras, ele é capaz de me ensinar, de falar comigo, eu sou alimentado, eu sou abençoado, eu cruzo os meus braços e eu nada faço. Isso não é igreja. A igreja é o povo de Deus que entende a sua missão, que anda junto, que ama ao Senhor, que guerreia junto pelo Evangelho, que leva a bandeira do Evangelho, que levanta a bandeira do Evangelho. Não é a bandeira da direita, a bandeira da esquerda, daqueles que serão eleitos ou não. E a gente vive isso muito nas redes sociais, gente perdendo tempo com esse tipo de comentários e perdendo tempo levantando bandeiras erradas. O
povo de Deus é o povo que levanta a bandeira de Cristo Jesus, que leva o Evangelho, que prega o Evangelho. Meus amados irmãos, às vezes eu paro para pensar, se nós pregássemos o Evangelho tanto quanto nós falamos de política, de religião com as pessoas, que brigamos com outras coisas, ou se nós falássemos do Evangelho mais do que às vezes o tempo que a gente gasta nas redes sociais, nós teríamos mais pessoas ajoelhadas aos pés de Jesus, nós teríamos mais pessoas quebrantadas, nós teríamos mais pessoas abençoadas, nós veríamos a igreja, a cidade sendo abençoada por causa do povo de Deus. É por isso que nós precisamos entender que a nossa missão não é gastar o nosso tempo observando o que o outro faz, mas a nossa missão é gastar o nosso tempo pregando e ensinando para o próximo, vivendo o Evangelho e fazendo esse Evangelho crescer na vida do nosso próximo. Você tem feito isso? Eu te faço essa pergunta nessa noite. Você está fazendo isso? Você está sendo usado pelo Senhor? Você está semeando todos os dias? Você está pregando o Evangelho todos os dias para que o Salmo 133 seja uma verdade não só na sua vida, mas na vida de outras pessoas? Você que é comerciante, quantas vezes no seu dia você fala do amor de Jesus para as pessoas que entram lá no seu trabalho, lá na sua empresa? Quantas Bíblias você entrega por semana? Quantos textos você envia para as pessoas por semana? Talvez você encontre com muitas pessoas no seu trabalho. Você vende, você faz muitas coisas, mas quanto você tem servido ao Senhor no seu trabalho? O seu trabalho é a sua missão? Ou você faz do seu trabalho apenas a sua profissão? O que é o seu trabalho? É apenas a sua profissão, o seu ganha-pão, o de todo dia? Ou você faz da sua profissão a sua missão? Em nome do Senhor Jesus, eu quero desafiar você, querido. Viva em comunhão, viva em amor, se relacione com as pessoas, viva constantemente abençoando as pessoas, cuidando delas, zelando delas, olhe para as pessoas, sirva as pessoas. Igreja do Senhor Jesus, nós não podemos entender que a pandemia é para nós a nossa zona de conforto. Igreja do Senhor Jesus, nós precisamos ir além de nós. Nós precisamos fazer aquilo que ninguém é capaz de fazer. Nós precisamos dar passos a ir mais além, porque o povo não tem coragem de fazer. E o povo de Deus precisa entender isso. O povo de Deus precisa ter coragem. O povo de Deus precisa ser o povo mais corajoso desse mundo, para se levantar, para erguer a sua cabeça, para fazer aquilo que as pessoas não estão fazendo. E se Deus está te abençoando, se Deus está te incomodando para que você faça algo, em nome de Jesus, saia do comodismo. Em nome de Jesus, abençoe alguém, cuide de alguém. Se talvez você não pode ir, ligue para alguém. Se relacione com alguém de alguma forma, mas faça aquilo que Deus está te mandando fazer. O povo de Deus vai viver assim, em comunhão, em intimidade. O povo deve viver assim, a igreja precisa viver assim todos os dias. E ali o Senhor ordena a bênção. Deus ordena a bênção lá. Deus ordena a bênção aí na sua casa. Deus ordena a sua bênção aqui na nossa igreja. Deus ordena a bênção quando este povo anda junto. Cheio de erros, cheio de lutas, cheio de inconstâncias, feridos pela vida, cheio das nossas crises pessoais, cheio das diferenças de pensamentos, mas estamos juntos numa única missão, a missão de levar Jesus e proclamar o Evangelho de Jesus. Essa é a nossa missão. Portanto, meus amados irmãos, nós não devemos viver em desacordo, mas nós precisamos viver humildes. Todos os dias, nós devemos nos humilhar diante de Cristo, para que a vontade do Senhor seja feita na nossa vida e não a nossa, para que a vontade dEle prevaleça e cresça no nosso coração, e que a gente viva assim, de forma agradável
andando uns com os outros, nos relacionando uns com os outros. O povo de Deus, ele precisou entender isso. O povo de Deus precisou entender. E os judeus subiam até Jerusalém para adorar a Deus. E aí Jesus veio para trazer esta unificação novamente. Jesus veio para trazer unidade, relacionamento. O véu se rasgou e trouxe agora a união, relacionamento não só entre eu e você, mas entre nós e Deus. Isso é união, é o corpo de Cristo, é a igreja de Cristo que está unida nesse relacionamento com Jesus. E então os judeus achavam que só eles eram salvos, escolhidos por Deus. E aí Paulo lá em Romanos vai dizer, olha, não é só vocês, existem agora esta unidade entre o povo de Deus, a igreja do Senhor que está espalhada pela face da terra. Lá em Atos dos Apóstolos nós vamos ver que o Espírito Santo de Deus desceu sobre a igreja. E eles então ali tiveram comunhão uns com os outros e comunhão com o Senhor, nos fazendo entender que essa comunhão, ela é unilateral, essa comunhão, ela é vertical e ela é horizontal. É por isso que esse povo precisa andar unidos, porque nós agora estamos juntos com Deus, mas juntos com o meu próximo. O apóstolo Paulo vai também nos ensinar que nós precisamos lutar juntos pela fé evangélica. E mesmo que o outro fale mal da gente, Paulo disse isso lá em Filipenses, né? Tem gente que se levanta contra mim, mas Paulo diz, que me importa? Uma vez que Cristo está sendo pregado, louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos pregar o Evangelho. Tiago vai escrever depois uma carta para as igrejas que estão nas dispensações, as igrejas que estão em diversos cantos do mundo. João vai escrever a carta de Apocalipse, enviando para as igrejas do Senhor que estão espalhadas pela face da terra. Nós somos o povo que deve viver unido, queridos. Você deve viver unido. E não deve ser de modo falso, não deve ser de modo hipócrita, mas nós precisamos nos relacionar de modo íntimo com as pessoas. Talvez tenham irmãos aí no seu coração que você tem crise com eles. Talvez você tenha dificuldade com algumas pessoas. Peça a Deus para que Deus quebre isso no seu coração. Talvez alguém da sua família, você tenha alguma dificuldade com alguém da sua casa, da sua família, e você não consegue viver o Evangelho dentro da sua própria família. Peça a Deus ajuda, Ele pode quebrar o seu coração e trazer essa unidade dentro da sua própria casa. Talvez o seu casamento não anda bem, talvez o seu casamento está em crise. Peça a Deus para que Ele venha reinar no seu casamento, em nome do Senhor Jesus. Porque é agradável, é bom, é prazeroso, é satisfatório andarmos juntos, unidos, nos relacionando uns com os outros. Faça isso, quebre seu coração, se humilhe, olhe para quem está do seu lado e se relacione com essa pessoa de modo agradável, abençoado. Se relacione com as pessoas em nome do Senhor Jesus. Abra mão às vezes, é preciso abrir mão dos desejos, das vontades, abrir mão do seu próprio ego. Abra mão, se humilhe, quebranta seu coração, faça algo por alguém que talvez um dia você já teve alguma crise, alguma dificuldade, talvez o seu relacionamento já foi abalado e criou-se ali uma parede, criou-se um muro, ao invés de construir uma ponte. Você precisa construir pontes e não muros. E às vezes as nossas crises, elas estão sendo pessoais e humanas, mas Deus disse que essa não é a nossa luta. A nossa luta é contra principados e potestades, porque às vezes Satanás, ele está reinando na vida do povo de Deus. Existem muitas igrejas que estão assim. Talvez você está assim, sendo levado pelas armadilhas de Satanás. Ele lança as flechas, ele lança as suas setas agudas, e elas caem em você. Você se deixa levar, você se deixa tomar pelas coisas, pelas circunstâncias, pelas pessoas. Quebra teu coração, querido. Quebranta teu coração em nome do Senhor Jesus. Peça a Deus para que Ele venha rasgar tua alma, lapidar teu coração, te fazer novamente. Esse vaso ele pode ser quebrado, e Ele pode fazer isso hoje, agora.
Talvez você está sendo muito vaidoso, orgulhoso, cheio de soberba. Quebra isso no seu coração, em nome de Jesus. Fale com Deus agora. Ele pode fazer isso no seu casamento, para que você seja uma mulher melhor, uma mãe melhor, um marido melhor. Talvez você pode ser um filho melhor. Abençoe as pessoas, ame as pessoas. Seu vizinho talvez não está do seu lado há anos e anos e anos e você não faz nada por ele. Alguém lá do teu trabalho te feriu, te machucou e você não olha para ele, você sabe, e talvez ele sabe que você é servo de Deus. E se realmente você é um servo de Deus, você precisa quebrantar teu coração. Ah, mas foi isso que aconteceu, foi ele que fez. Ah, isso aconteceu. Não importa, não importa. Olhe para Jesus. Deixe Jesus quebrar teu coração, lapidar tua alma, peça perdão, se relacione. Vá novamente. Vai mais uma vez. Deus pode fazer coisas maravilhosas na sua vida. Ali está a bênção. Nunca se esqueça disso. Ali está a bênção. A bênção está na vida daqueles que andam com Deus e andam com o seu próximo. A bênção de Deus está lá. Seja uma pessoa menos complicada. Seja uma pessoa menos vaidosa. Arranca isso do seu coração. Descomplique a vida. Descomplica a vida. E que em nome do Senhor Jesus, Deus possa te dar direção. E que você se comprometa com o verdadeiro evangelho de Jesus. Não se acomode com a pandemia. Não se acomode em ficar em casa. O povo de Deus não é assim. O povo de Deus deve ser o povo mais unido desta terra, andando juntos, pregando, anunciando, semeando na vida das pessoas, andando juntos, fazendo a igreja crescer, fazendo a igreja prosperar, fazendo a igreja andar unida. É isso que nós precisamos viver em nome do Senhor Jesus. A união da igreja deve ser vivida de modo agradável para a glorificação e adoração ao nosso Deus. Segundo, as diferenças, as intrigas que causam divisões e facções, elas precisam ser abandonadas e destruídas, porque a nossa luta é contra Satanás. Terceiro, o alvo da bênção de Deus está sobre a vida daqueles que vivem no seu amor. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Nós vamos cantar mais uma vez aquela canção. Recebi um novo coração do Pai. E aí na sua casa, cante com alegria essa canção. Cante com amor esta canção. Obrigado pela sua presença. Nós vamos ainda ter um tempo de oração aqui ainda. Nós vamos ter um tempo ainda de entrega dos pedidos de orações. Nós vamos fazer isso agora, depois dessa canção. Mas cante aí, na sua casa, esta canção. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo. Te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, vencendo a falsidade, vivendo a verdade, expressando a
a glória do Senhor. Uma família vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo. Te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor. Uma família vencendo a falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Uma família vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Louvado seja o nome do nosso Deus. Deus te abençoe, meu querido, em nome do Senhor Jesus. Deus derrame sua graça sobre sua vida. Alegre teu coração, te abençoe. Os motivos de orações. Deus abençoe você que está com a gente. Moacir, que Deus abençoe a sua vida. Vânia, Claudinho, Deus continue te abençoando. Maria Cecília, Deus abençoe. Eliana Jimenez, Dona Naide, Deus abençoe sua vida, minha querida. Deus abençoe sua vida, Jorge, Fernando. Deus sustente sua família. Vamos orar neste momento. Patrícia, ela pede oração pela sua família. A Vera pede a oração pela vida da sua cunhada. É isso mesmo que eu estou entendendo? Pela vida da sua cunhada, que está internada. O nome dela é Lourdinha. A Áurea pede oração. Desculpa. Otildes Rossi, ok? A irmã do presbítero Nelson, vamos estar orando por ela, tá? Célia Selegati, vamos estar orando. Ok, vamos orar então. Tem mais algum pedido aí, Bia? Não? Meus queridos, que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Não esqueça daquilo que a gente conversou nessa noite. Não esqueça de viver de modo agradável com o seu irmão. Então, pedidos que foram feitos aqui, olha, Dona Wanda, que Deus te abençoe, viu, minha querida? Marcelo, Deus abençoe sua vida, meu irmão, em nome de Jesus. Esses pedidos que foram colocados aqui, ore por eles, interceda por eles. E tente interagir com as pessoas. Tente se relacionar com elas durante a semana. Que Deus possa te usar para isso, viu? Seja bênção, seja canal de bênção na vida das pessoas. Seja instrumento de bênção na vida das pessoas, em nome de Jesus. Não seja uma pedra para o outro cair e tropeçar, mas seja uma bênção
para a glória e honra do Senhor. Ele irá te usar. A bênção está sobre você, sobre a vida daquele que anda em comunhão. Então viva isso todos os dias, em nome de Jesus. Vamos orar? Deus, obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado, Senhor, por tua doce presença em nosso meio, na nossa vida. Obrigado porque o Senhor vem de uma forma muito maravilhosa, enchendo o nosso coração, renovando a nossa alma, nos exortando segundo a tua vontade, nos exortando mediante a tua palavra. E nós queremos, ó Deus, viver a vontade do Senhor, a vontade do Senhor que é boa, que é perfeita, que é agradável, que é prazerosa, que é abençoadora, mesmo não sendo a nossa. Mesmo que a gente venha olhar para a nossa vontade e nós precisemos destruir o nosso eu, nosso ego, nosso querer, para viver a tua vontade. Mesmo que a gente não entenda, mas Deus, nós queremos viver a vontade do Senhor que é perfeita para nós. Mas nós sabemos que só vamos viver essa sua vontade, ó Deus, a vontade do Senhor que é perfeita, que é agradável, que é soberana, que é maravilhosa, quando a gente mudar a nossa mente. Tua palavra diz assim, Deus, que nós precisamos mudar a nossa mente, transformar a nossa mente, não nos acomodar com este mundo, não nos conformar a este mundo, não nos amoldar a este mundo, mas mudar, Senhor, a nossa mente, para que a gente experimente a vontade do Senhor. Pai, nos ensine, nos ajude, Deus, a olhar para a tua palavra e nela nos debruçar todos os dias, para que a vontade do Senhor seja perfeita em nós. Abençoe meus amados irmãos que estão aqui conectados, cada um em seus lares, buscando tua face, tua presença. Abençoe suas vidas, suas famílias. Pedimos a tua bênção sobre cada um dos pedidos que foram aqui colocados. Deus, em nome de Jesus, vai em cada coração, Senhor, nessa noite, trazendo consolo, quebrantando, renovando, restaurando vidas. Aqueles que estão enlutados, aqueles que estão enfermos, são muitos que nós lembramos no nosso coração e também sentimos a dor dessas famílias. Pai, nós te pedimos, vai em cada lar, vai em cada casa e traga a tua bênção, traga a tua cura, a tua restauração sobre cada vida, Senhor. O Senhor conhece cada coração, o Senhor é capaz de sondar cada coração. E nós te pedimos, Pai, faça, Senhor, faça a tua vontade em cada vida, para a glória do teu nome. Que o Senhor venha de um modo maravilhoso trazer tua restauração a nós, ó Deus, que precisamos da tua presença todos os dias. Tenha, Senhor, um encontro conosco para a glória do teu nome. As famílias e os casamentos que estão passando por crises no casamento, com os filhos, com os vícios, famílias que estão tendo dificuldades com seus filhos, te pedimos, Pai, em nome de Jesus, traga a tua restauração. Aquelas famílias que estão passando por dificuldades financeiras, que o Senhor seja o sustento, que o Senhor traga a tua provisão todos os dias. Pai, abençoe a cada um de nós, e que nós possamos entender a nossa missão de ir além, de fazer algo mais pelo nosso próximo. Traga para a nossa mente, ó Deus, a nossa missão de ser igreja. Perdoe nossos pecados, derrame a tua graça sobre o teu povo, e assim nós te pedimos em nome de Jesus. Que o Senhor abrace o teu povo e fortaleça o teu povo para a glória e honra do teu nome. Oramos, Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, Deus fortaleça a sua vida. Queridos, que Deus encha a sua casa de amor, de graça, de esperança, que Ele esteja aí com você, em nome do Senhor Jesus. Domingo que vem, queremos crer que estaremos juntos aqui, hein? Vocês que estão conectados aqui, queremos ver você aqui, na nossa igreja, domingo que vem. Caso haja aí uma nova determinação, nós vamos continuar cuidando uns dos outros, nós vamos continuar aí em casa, caso haja uma nova determinação. Não havendo uma nova determinação municipal, nós estaremos aqui, na nossa igreja. E eu quero te ver aqui, para a honra e glória do Senhor, com todos os cuidados, com todas as prevenções.
estaremos aqui aguardando você, para juntos glorificarmos o nome do nosso Deus com a igreja em comunidade, o povo de Deus, o povo que se reúne em adoração ao Senhor. E se tivermos culto, teremos a Santa Ceia, ok? Se não tivermos, nós seremos avisados ao longo da semana. Nós queremos agradecer a todos que estão conosco, e eu também quero agradecer você que tem sido dizimista fiel, você que tem sido ofertante, você que não tem deixado esta causa parar, essa igreja parar. Obrigado pela sua disposição, pelo seu amor, pelo seu coração. Que Deus continue abençoando sua casa. Você que não está sendo dizimista fiel, que você possa colocar o seu coração diante do Senhor, se arrepender dos seus pecados e abrir o seu coração, abrir a sua mente e entender essa importância. Irmãos, nós estamos distribuindo sopa na cidade. Existem pessoas carentes na cidade. Fizemos esse trabalho ontem e temos feito isso de 15 em 15 dias. Queremos fazer mais, mas queremos contar com o apoio da igreja, queremos contar com a ajuda da igreja. Ajude esta obra. Você que tem vindo ajudar e colaborar aqui na confecção dessa sopa, na realização dessa sopa, muito obrigado. Mas também agradecemos você que tem ajudado financeiramente, tá bom? Ore por este projeto, ore por esse trabalho. Que Deus continue abençoando sua vida, em nome do Senhor Jesus. Obrigado a todos que estão até aqui conosco. Deus continue te abençoando, te dando uma semana cheia da graça de Deus. Obrigado, queridos. Muito obrigado. Que Deus abençoe a sua vida.